A pequena cidade de Willow Creek, perdida nas profundezas do Mississippi, parecia fora do tempo. As suas ruas ladeadas por carvalhos centenários, as suas casas com arquitetura de outro século e a sua proverbial calma conferiam-lhe uma espécie de encanto antiquado. Mas naquela manhã, sob um céu cinzento e cortante de outubro, Willow Creek se tornaria o centro da atenção da mídia, atenção que ela nunca desejou. O xerife Jack Alden, um homem discreto e metódico, nunca imaginou que sua pacata cidade um dia se tornaria palco de tanto horror. A ligação foi anônima, um sussurro de pânico na linha. Você tem que vir, xerife. Há uma garota na lavanderia. Ela está lá, mas não se move. Isso foi tudo o que ele conseguiu antes de a linha cair. Intrigado e preocupado, Alden entrou em sua velha caminhonete, pensando em mais uma crise adolescente ou talvez em um incidente sem importância. Mas quando ele chegou, o céu ameaçador e o vento fresco nas árvores já pareciam lhe dar um pressentimento sinistro. A lavanderia da Main Street, um antigo prédio de tijolos vermelhos, estava diante dele. A porta de metal rangeu quando ele a abriu, o som ecoando no espaço frio e vazio. A luz neón bruxuleante lancava sombras irregulares nas máquinas de lavar e secar de metal. O ar estava saturado com um cheiro de detergente e sabão em pó, mas algo mais entrou também, um cheiro de desconforto que Alden não conseguiu identificar. No fundo da sala, perto das grandes janelas empoeiradas, uma figura chamou sua atenção. Uma jovem negra, que não parecia ter mais de 16 anos, estava ali sentada, imóvel, como uma boneca de ser esquecida num canto. Seus longos cabelos trançados, de um preto profundo, caíam em cascata sobre os ombros, encharcados de suor e poeira. Ela usava um vestido branco, que antes devia ter sido brilhante, mas que agora estava manchado e sujo de terra e lama. Seus olhos, bem abertos, olhavam para o espaço, como se ela estivesse olhando para algo que ninguém mais pudesse ver. Nem uma palavra, nem um movimento. Seu olhar estava congelado em um estado estranho, como uma pessoa sonhando acordada, incapaz de retornar à realidade. O xerife se aproximou cautelosamente, seus passos ecoando nos ladrilhos sujos. Uma pequena mochila azul estava a seus pés, cuidadosamente colocada ao lado dela. Parecia muito arrumado pertencer a alguém que havia passado por um trauma imediato. Lá dentro, roupas cuidadosamente dobradas, cadernos, papéis, tudo estava meticulosamente arrumado, como se a jovem estivesse partindo para uma viagem distante, e não para fugir do perigo. O contraste entre a ordem dos seus negócios e o caos da situação era impressionante. Parecia que toda aquela cena não tinha lugar neste mundo, como uma estranha dissonância entre aparência e realidade. Mas o que mais perturbou o xerife, mais do que qualquer outra coisa, foi a total falta de reação da jovem. Ele tocou-a suavemente no ombro, sem obter a menor reação. Sem tensão, sem movimento, sem palavras. Ela permaneceu ali, silenciosa e congelada, como uma estátua viva. Quando ela foi levada às pressas para o hospital, o silêncio persistiu. Sem gritos, sem lágrimas, sem dor aparente. Os médicos ficaram perplexos, pois apesar do seu estado de absoluta imobilidade, a jovem não apresentava lesões físicas. Ela parecia saudável, mas seu comportamento, ou melhor, sua falta de comportamento, era confuso. Não há sinais de trauma, nem vestígios de drogas no organismo. Ela parecia congelada no tempo, um silêncio pesado e opressivo enchendo a sala. O Dr. Henry, o médico de plantão, tentou fazer-lhe perguntas, incentivá-la a falar, mas ela apenas virou a cabeça lentamente, com os olhos bem abertos, olhando para um ponto invisível. Não era medo, não era ansiedade. Era mais como se a garota não estivesse ali, como se sua mente estivesse em algum outro lugar, distante, inacessível. Ela não tinha identificação. Sem cartão, sem telefone. E ninguém veio reivindicá-la. Rapidamente se tornou um mistério para toda a Willow Creek, um quebra-cabeça que atraiu a atenção das autoridades, mas também de toda a cidade. Rumores começaram a circular entre os moradores. Ela era uma fugitiva? Talvez uma vítima de um crime horrível que foi deixada ali para morrer, com o espírito partido por uma experiência traumática? Ou ela era algo ainda mais estranho, mais misterioso, talvez até sobrenatural? As discussões nos cafés, salões e lojas da cidade eram febris. Os murmúrios nas ruas rapidamente se transformaram em especulações sobre a possibilidade de desaparecimentos semelhantes na área.
Vários ex-moradores trouxeram à tona histórias antigas de pessoas que desapareceram na década de 1950, nunca encontradas, mas ninguém se atreveu a fazer uma ligação direta. Então a história tomou um rumo inesperado. Um jornalista de Arauto do Mississippi, Laura M. Sequena, que cobriu casos de desaparecimento não resolvidos no passado, encontrou uma foto antiga e amarelada nos arquivos locais. Era uma foto em preto e branco de uma jovem, com feições semelhantes às do misterioso estranho da lavanderia. O nome dessa garota era Elisa Mayfield. Ela desapareceu em uma noite tempestuosa de 1957, enquanto voltava da igreja, e nunca foi encontrada. Os moradores ainda se lembravam de seu rosto, de seu sorriso inocente e dos cartazes desaparecidos que adornavam as muralhas da cidade na época. Mas havia um detalhe que escapava à lógica. A foto, tirada em 1957, mostrava Elisa Mayfield com cabelo curto e vestido simples. Se essa jovem era de fato Elisa, por que ela parecia ter 16 anos, décadas após seu desaparecimento? E por que ela não parecia ter envelhecido um dia? A questão ardia na boca de todos. Como é que uma jovem desaparecida há mais de 50 anos poderia encontrar-se numa lavandaria em 2023, inalterada pelo tempo? A cidade, e logo todo o país, se viu diante de um mistério que nenhuma lógica parecia capaz de explicar. A questão já não era simplesmente local. Tornou-se um fenômeno midiático, atraindo jornalistas, detetives particulares, pesquisadores paranormais e até teóricos da conspiração. O passado de Willow Creek ressurgiu e os moradores se viram fazendo malabarismos com as verdades da história e as sombras que pareciam surgir de outra época. A busca pelo desaparecimento de Elisa Mayfield foi encerrada. O caso foi abandonado, assim como tantos outros no sul dos Estados Unidos. Mas agora ela estava voltando para assombrá-los, de uma forma que ninguém jamais poderia ter imaginado. À medida que a cidade de Willow Creek se despedaçava sob o peso do medo, da suspeita e da especulação crescente, a atmosfera tornou-se pesada e elétrica, como uma tempestade prestes a explodir. Os habitantes começaram a dividir-se entre aqueles que acreditavam numa simples coincidência e aqueles que viam a situação como um sinal, um presságio, uma maldição. Todos tinham uma teoria, uma versão dos acontecimentos, mas ninguém tinha uma resposta. O mistério de Elisa Mayfield, uma jovem desaparecida há mais de 50 anos, parecia desafiar a lógica e a compreensão humana. E nesta névoa de incerteza, uma velha testemunha apresentou-se. Mamie Ruth, uma ex-empregada negra, morava sozinha em uma pequena casa de madeira na periferia da cidade. Sua pele enrugada e mãos trêmulas testemunhavam os anos passados trabalhando sob o sol do Mississippi. Ela não era uma mulher que procurava luz, mas sabia que a sua experiência e as suas memórias eram essenciais para resolver este mistério. Naquela manhã, ela corajosamente foi ao gabinete do xerife, com o rosto marcado pela ansiedade. Quando ela caminhou em direção à mesa, sua voz tremia, mas seus olhos, inesperadamente brilhantes, estavam repletos de uma verdade que não podia mais ser ignorada. Eu conheço essa garota, xerife. Ela começou, com a voz embargada pela idade e pela dor de suas lembranças. Ela veio até mim na noite em que desapareceu. Ela me disse que estava sendo perseguida, por homens em carros, homens brancos. O xerife Jack Alden, que tinha visto muitas coisas durante sua carreira, sentiu um arrepio na nuca. Ele se aproximou de Mamie Ruth, atento. As palavras da velha apenas reforçaram as dúvidas que pairavam sobre o assunto. Vovó Ruth abaixou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. Eu disse a ela para correr para a lavanderia. Era a única porta aberta naquela noite. O único lugar onde ela poderia se esconder, onde poderia ter esperança de escapar desses homens. O xerife levou um momento para processar suas palavras. Se Elisa Mayfield tivesse desaparecido em 1957, não havia como ela estar aqui em 2023, viva e intacta. Havia algo mais profundo, mais estranho, além de qualquer coisa que ele pensava entender. Vovó Ruth, com sua sabedoria tão antiga quanto o tempo, parecia ter a chave para a compreensão desse mistério. Mas a questão persistia. Como poderia uma jovem desaparecida há mais de 50 anos ser encontrada viva e inalterada? O xerife Alden, um homem pragmático e prático, sabia que precisava chegar ao fundo desta história, mesmo que isso significasse confrontar verdades que não estava pronto para aceitar. Ele foi novamente à lavanderia com sua equipe, determinado a saber mais. Chegando lá,
decidiram revistar o chão do antigo prédio. Os pisos, desgastados e deformados pelos anos, estavam longe de levantar suspeitas, mas o xerife sabia que cada canto e recanto tinha que ser explorado. O som de ferramentas raspando e cavando quebrou o silêncio da sala. E então, um grito de horror rompeu o ar. Um corpo, em avançado estado de decomposição, foi descoberto debaixo do chão, enterrado numa pequena cavidade que o tempo quase apagou. O corpo estava quase irreconhecível, mas um vestido branco, desbotado e desgastado, e uma pequena mochila azul, idêntica à encontrada perto da menina encontrada na lavanderia, estavam ali para contar uma história macabra. Era a Eliza Maffeld. Ela havia sido morta e enterrada ali, sob as fundações do prédio. O mistério do seu desaparecimento finalmente parecia ter sido respondido. Mas uma pergunta ardia na boca de todos. Se esse corpo era o de Eliza, quem era essa jovem que apareceu na lavanderia? Quem era esse adolescente congelado no tempo, sentado no banco, olhando para o nada? A cidade, à medida que os ventos do escândalo aumentavam, afundava cada vez mais na confusão. Mas a história não terminou aí. Naquela noite, enquanto a cidade estava em alvoroço, a equipe médica monitorou a menina no hospital, na esperança de entender o que se passava em sua mente. Uma enfermeira entrou no quarto da menina para fazer uma verificação final antes do final do turno. Mas o que descobriu fez seu sangue gelar. A cama estava vazia. A enfermeira congelou por um momento, perguntando-se se os olhos dele estavam pregando peças nele. Ele examinou a sala, chamando silenciosamente seu colega. Mas não havia ninguém lá. A jovem havia desaparecido, como se tivesse evaporado no ar, sem deixar vestígios. Em seu lugar, sobre o travesseiro, havia um caderno velho e empoeirado, ali como uma pista misteriosa. A enfermeira abriu o caderno com cuidado, soprando a poeira acumulada nas páginas. Folheando as páginas amareladas pelo tempo, encontrou a última. Nele estava inscrita uma única frase, escrita com letra elegante e trêmula, como se tivesse sido escrita com especial cuidado, mas também com grande urgência. Obrigado por me encontrar. Estas palavras ressoaram na mente da enfermeira como um eco perturbador, um grito silencioso. A cidade de Willow Creek, já cercada de mistério, agora se deparava com uma questão muito mais sinistra e infinitamente mais complexa. Quem era essa garota, de onde ela veio e por que ela deixou para trás uma mensagem tão enigmática? O xerife Alden, preocupado e determinado, sabia que a história estava longe de terminar. O caderno, a menina desaparecida e o corpo de Eliza Mayfield enterrado sob a lavanderia teciam um fio invisível conectando o passado e o presente. Mas à medida que as respostas pareciam diminuir, apenas uma coisa se tornou cada vez mais óbvia: Willow Creek nunca mais seria a mesma. A verdade, se algum dia vier à tona, poderá abalar toda a cidade, e além dela, mais do que qualquer um poderia ter imaginado.